Opa, tudo bem, pessoal? Meu nome é Maurício e para quem está chegando aqui pela primeira vez, esse canal é onde eu falo um pouco sobre o meu terraço aqui no 12º andar de um prédio, onde eu cultivo principalmente plantas nativas, frutíferas, arbustos e tudo mais, para atrair insetos, polinizadores e também, enfim, para consumir, para consumo próprio. No vídeo passado, quem assistiu, eu falei um pouco sobre uma infestação de pulgões que eu tive aqui, que tomou conta de tudo. E o que eu fiz para controlar a infestação sem o uso de pesticidas. E ao olhar as plantas mais de perto, por causa dos pulgões, eu identifiquei que eu também estava com uma infestação de ácaros. Bem restrito a algumas plantas, então eles estavam na base da jabuticabeira, depois eu mostro, ele estava na base da jabuticabeira e na planta vizinha. Então eles não tinham chegado a se espalhar, eu procurei de perto no resto e não achei eles em mais lugar nenhum. Mas como eles são uma praga super difícil de se controlar, eu comecei a procurar na internet o que eu poderia usar para combatê-los sem o uso de nada químico. Então, o que eu achei foi principalmente o uso de controle biológico e óleo de nim, que eu já estava usando por causa dos pulgões, e aí eu vou colocar o link aqui do vídeo dos pulgões para quem tiver interesse nesses dois controles. E a terceira recomendação era o uso de ácaros predadores, que são ácaros originários lá dos Estados Unidos e que eles se alimentam de ácaros que fazem mal para as plantas. Aqui no meu caso o que eu tenho é o ácaro rajado. Então esses ácaros predadores você espalha pelo jardim e eles se alimentam do ácaro rajado. E se na falta de ácaro rajado, eles se alimentam de pólen e tal, eles não fazem mal para as plantas. Eu achei uma ideia super interessante, mas eu não imaginei que tivesse disponível no Brasil. Porém, eu procurei no Google e, de fato, isso está disponível no Brasil. Acho que o público é muito mais o público profissional, né? Quem tem lavoura e tal. Mas eu consegui comprar tranquilamente no site. Depois eu coloco os dados do site, mas eu fiz a compra. Um responsável técnico do site entrou em contato comigo para entender o uso. Eu expliquei o objetivo e eles mandaram. Então eu vou falar um pouco aqui sobre o produto, porque eu achei interessante e não achei nenhum vídeo em português falando sobre isso. Então, falando aqui sobre o produto, ele se chama Spickle. Aqui está um guia que eu recebi com ele. Eles são os ácaros, o nome desse ácaro é Neoseiulus californicus, então esse é o ácaro predador. O que você recebe? Bom, primeiro deixa eu mostrar como ele chegou aqui para mim. Eu recebi essa caixa num isopor, que eu imagino que é para manter a temperatura bem constante, equilibrada, porque são insetos... insetos não, né? São bichos vivos aqui dentro. Então ele veio nesse isopor. Aqui dentro veio uma bolsa de gelo, aquelas bolsas de gel. E dentro você recebe uma garrafinha. Então essa é a garrafinha. Aqui dentro tem um substrato para facilitar na hora de espalhar. E o meu entendimento é que o que tem aqui dentro são ovos desse ácaro predador, que você vai jogar e depois de alguns dias eles vão eclodir. Então, até a pessoa que me ligou falando sobre o responsável técnico, né? Ele me explicou que uma vez que você recebe, depois de 3 a 4 dias, os ovos começam a eclodir. Então eles até têm preocupação com o tempo de entrega. Então não é qualquer lugar do Brasil que eles podem enviar. Se o frete for muito longo, corre o risco dos bichos nascerem e morrerem aqui dentro da embalagem. Então é isso. Ele veio com um guia aqui de instruções, mas assim, nada muito complexo. O que ele fala tem a dosagem de acordo com o nível de infestação. Aqui tem 5.000 ácaros, que é uma quantidade acho que maior do que eu precisaria, mas era a única embalagem que tinha. E a instrução é bem simples, ele fala para você aplicar nas folhas das plantas, onde tem infestação. Se a planta, se elas estão encostando uma na outra, você pode aplicar na região e aí eles se espalham, e se as plantas estão distantes, é melhor você aplicar separadamente. Então aqui no caso, que tem alguns vasos bem distantes, eu vou aplicar um pouco em cada vaso, e é isso. Então eu vou mostrar aqui como é o produto de perto e a aplicação, mas achei que seria interessante compartilhar com vocês, para quem tiver interesse em comprar. Vai ser difícil eu medir o resultado, porque, como eu falei, a infestação estava bem localizada, eu não vi os ácaros mais em nenhum outro lugar, porém eu não quero arriscar, porque é super difícil de fazer o controle deles. Então vou pegar a câmera do telefone, que é mais fácil de filmar de perto, e mostro aqui para vocês o produto. Vamos lá, pessoal. Então aqui está a embalagem, Spickle C é o nome.
Como eu comentei, tem 5.000 ácaros predadores do tipo da espécie Neoceolus californicus. A recomendação é aplicar no final da tarde, sem sol direto e sem previsão de chuva. É o meu caso agora. Então, se vocês olharem aqui, os ovos estão misturados aqui nesse substrato. E a ideia é salpicar ele nas folhas. Ele vem com essa tampa aqui, com esse lacre. Eu tirei o lacre. Esse lacre que está ali. Então você põe e usa ele assim como se fosse um saleiro. Eu vou fechar aqui. Tá? E é isso. Então, basicamente, eu vou aqui primeiro pra cá, que aqui é onde estava a maior infestação. Tinha uma planta aqui e eu removi ela inteira porque ela estava completamente tomada. Era uma planta igual essa daqui, que é uma escaevola. Essa aqui eu tenho dúvida se não tem ácaros nela, então vou começar aqui por ela, inclusive. Então a ideia é simplesmente fazer assim. Isso aqui vai aderir às folhas e nos próximos dias eles devem nascer. Então vou jogando aqui. E é isso. Vou fazer isso no jardim inteiro porque tem uma quantidade maior do que o necessário. Vou aplicar mesmo onde não tiver sinais de ácaros, porque vai que eles estão por lá. É isso, pessoal, um vídeo mais breve, mas espero que seja útil e quem tiver interessado em comprar, eu vou colocar, como eu comentei, vou colocar o link de onde eu comprei na descrição aqui do YouTube. Fechado? Valeu, pessoal. Até o próximo. Obrigado.